O alerta do e-mail chegou às 23h47, rompendo o silêncio noturno do escritório. A mensagem concisa de Valerie declarava a transferência de sua herança, a coisa mais sensata a se fazer. Em anexo, uma selfie. Valerie, radiante ao lado de um homem barbudo, brindando com taças de champanhe na varanda de um resort sob um céu estrangeiro. O brilho da tela expôs Dale, despojado de sua suposta fortuna, deixando-o encarando o sorriso triunfante e zombeteiro dela. O brilho do monitor projetava uma luz branco-azulada sobre o rosto de Dale Miller. Às 23h47, o som de um e-mail recebido cortou o zumbido silencioso de seu escritório em casa, um som que ele raramente ouvia tão tarde. Ele tinha 45 anos, era arquiteto especializado em projetos comerciais, acostumado aos ângulos precisos das plantas e à linguagem precisa dos contratos. Este e-mail, porém, não era preciso nem preciso. Era de Valerie. O assunto do e-mail era simplesmente sua herança. Ele abriu com a mão firme no mouse. A primeira linha era concisa, brutal em sua clareza. Transferi sua herança. Foi a coisa mais prática a se fazer, considerando minhas despesas contínuas. Prática. Essa era a palavra que ela usava para descrever a situação. Anexada, havia uma única fotografia. Valerie, radiante, o rosto corado, brindando com taças de champanhe com um homem barbudo que ele não reconheceu. Eles estavam na varanda de um resort, com palmeiras visíveis ao fundo, o oceano em um azul nebuloso sob um sol brilhante. Seu sorriso, mesmo em uma fotografia digital, parecia amplo, triunfante e completamente desprovido de remorso. Um som escapou-lhe então, uma risada curta e oca que não continha nenhum traço de humor ou desespero. Era o som de um homem reconhecendo uma armadilha que havia sido armada, entendendo a intenção por trás da mola, mas sabendo que a armadilha estava vazia. Ele sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em seus ossos, que Valerie não havia transferido nada. Os $640 mil da herança de sua tia Martha não lhe pertenciam. Martha, ela tinha sido uma mulher formidável, sólida como um tronco de carvalho. Depois do acidente de carro dos pais dele, quando ele tinha 7 anos, ela simplesmente apareceu, fez as malas e o levou de volta para sua modesta casa com um impecável jardim de rosas. Sem alarde, apenas fatos. Ela não era de sentimentalismos, apenas praticidade. Trabalhou 3 décadas como enfermeira cirúrgica no Hospital St. Joseph, o tipo de mulher que sabia exatamente onde cada instrumento deveria estar e como cada procedimento deveria ser seguido. Sua última carta, escrita com sua caligrafia precisa, quase arquitetônica, foi breve. Construa algo permanente, Danny. Nada mais importa. Dale sempre entendeu o que ela queria dizer com permanente. Ele recostou-se na cadeira, a imagem do rosto radiante de Valerie ainda na tela. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Por um longo momento, ele simplesmente contemplou a foto, o champanhe, o homem barbudo. Então, com um movimento lento e deliberado, digitou uma resposta. Obrigado pelo aviso. Clicou em enviar. Sem pânico, sem acusações, apenas um discreto reconhecimento de recebimento. Os meses que antecederam aquele momento se repetiram em sua mente. Os telefonemas de Valerie, sempre atendidos em outro cômodo. Sua voz, um murmúrio abafado. As repentinas e inexplicáveis viagens para a certificação de yoga que a levavam para passar fins de semana fora, sempre para lugares dos quais ele nunca ouvira falar. E então, a mudança em seu interesse, uma curiosidade gradual e implacável sobre os detalhes do testamento de Martha, as especificidades do espólio. Ela perguntara sobre o processo de inventário, os advogados, os prazos. Suas perguntas se tornaram mais incisivas, mais insistentes. Ele se lembrou da viagem até Colômbia 3 meses antes, um trecho plano de estrada sob um céu pálido de outubro. Patty Olson, a advogada de Martha, uma mulher com um coque discreto e olhos penetrantes e perspicazes, havia-lhe explicado os detalhes. A herança, cerca de $640 mil, fruto de anos de economias cuidadosas e alguns investimentos astutos, estava agora assegurada. Um intrincado e irrevogável fideicomisso, meticulosamente elaborado, a tornava intocável, não apenas para Valerie, mas para qualquer um que tentasse reivindicá-la rapidamente. Era o último ato de proteção de Martha e o reconhecimento silencioso de Dale à sua sabedoria.
Ele soube então que o acordo era exatamente o que Martha teria desejado. Ora, o e-mail de Valerie, sua selfie triunfante, não foram um golpe, foram a confirmação, a prova. Ela tentara roubá-lo e, quando não conseguiu, fugira com outro homem ostentando isso. A traição estava exposta, crua e inegável. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Dale dormiu profundamente. Não havia mais histórias elaboradas para desvendar, nem evasivas para contornar. O ar no quarto parecia mais leve, livre da tensão tácita que permeava o espaço compartilhado há tanto tempo. Ele acordou com a primeira luz cinzenta da aurora, o quarto fresco e silencioso. Preparou um café mais forte que o habitual, o aroma denso e amargo na cozinha silenciosa. Bebeu o puro, contemplando o gramado orvalhado. Então, metodicamente, pegou o celular. Havia ligações a fazer, coisas a colocar em prática. Há 13 anos, o ar na feira imobiliária de Atlanta vibrava com ambição. Dale estivera lá, esboçando ideias para clientes, buscando algo além de mais uma grande loja de departamentos ou um centro comercial. Valerie, então com 32 anos, também estava lá, vibrante e articulada, lançando uma marca de bem-estar que prometia clareza e equilíbrio. Ela se movia com propósito, seu riso alegre e fácil, um contraste marcante com as linhas retas e as medidas precisas que definiam o mundo dele. Eles se conheceram perto de uma exposição de materiais de construção ecológicos, e a sagacidade dela contrastava agradavelmente com a natureza reservada dele. De alguma forma, funcionou. Casaram-se 2 anos depois. Dale havia comprado a antiga casa vitoriana na Rua Elm, um imóvel com boa estrutura, mas que precisava de reformas. Valerie havia percebido o potencial, especialmente pelas varandas que circundavam a casa, sobre as quais ela sempre falava. Passavam os fins de semana lixando o assoalho antigo, escolhendo amostras de tinta e transformando-a em um lar sólido e acolhedor. Sem filhos, Valerie afirmou logo de início com um tom firme, mas não rude. Os negócios são minha prioridade. Dale, satisfeito com os desafios complexos de seus projetos arquitetônicos, não questionou. Seu trabalho preenchia seus dias, e o ritmo tranquilo da vida a dois parecia suficiente. Durante 9 anos, eles foram a personificação do sucesso. Os projetos comerciais dele ganharam prêmios, a marca de bem-estar dela cresceu e até se expandiu para cursos online. Frequentavam bons círculos sociais, eram admirados em eventos beneficentes e suas vidas pareciam se complementar. Raramente discutiam. Os problemas, quando surgiam, eram resolvidos com uma eficiência discreta, como uma torneira pingando ou uma auditoria fiscal. Tudo tinha seu lugar, sua solução. Então, a tia Martha adoeceu. Câncer de pâncreas, agressivo e rápido. Dale tirou uma licença do trabalho e dirigiu 2 horas até Colômbia para cuidar dela. Ele se lembrava do cheiro do hospital, antisséptico e fraco, das vozes sussurradas, do bip incessante das máquinas. Martha, mesmo doente, permanecia lúcida, observando tudo de sua cama. Valerie a visitou uma vez. Ficou talvez 15 minutos, franzindo o nariz com o cheiro clínico. Hospitais me deprimem, disse ela depois com a voz fraca. Ela nunca mais voltou. Dale entendeu isso como a maneira dela de desaparecer quando as coisas ficavam difíceis, um padrão familiar que ele aprendera a não questionar. Ele simplesmente lidava com a situação. Após a morte de Martha, a surpresa da herança chegou sem alarde. Dale não sabia que sua tia, a enfermeira austera e prática, havia sido uma investidora tão astuta, acumulando uma quantia substancial ao longo de décadas. Era uma prova de sua determinação discreta. O testamento era claro, conciso, assim como Martha. Foi então, nas semanas após o funeral, que o interesse de Valerie pelas finanças do casal mudou. Pela primeira vez em seu casamento, ela começou a perguntar sobre as economias, os investimentos dele e principalmente sobre o dinheiro de Martha. Ela sempre administrara suas próprias contas comerciais, deixando para ele o orçamento doméstico conjunto. Esse novo foco foi perturbador. Deveríamos expandir os negócios, sugeriu ela certa noite, com os olhos brilhando do outro lado da mesa de jantar. Fixos não nele, mas em algum futuro distante para ele, dela marca. Um novo espaço, talvez algum capital de marketing. É o momento perfeito. Dale pousou o garfo mexendo no purê de batatas no prato. Preciso pensar no que Martha gostaria, disse ele com a voz calma. As palavras pairaram no ar, uma pequena e teimosa recusa.
ele observou um leve, quase imperceptível, aperto nos lábios de Valerie, um endurecimento momentâneo de sua mandíbula. Foi uma expressão fugaz, rapidamente disfarçada por um sorriso ensaiado, mas ele a viu. Essa era a primeira rachadura inegável na base sólida que haviam construído. Depois disso, as mudanças se aceleraram. As viagens de negócios de Valerie tornaram-se mais frequentes, suas ligações telefônicas mais curtas, muitas vezes atendidas de costas para ele ou em outro cômodo. No jantar, seu celular, geralmente um companheiro constante, estava sempre com a tela virada para baixo sobre a mesa, uma barreira silenciosa entre eles. Numa noite fresca de outono, algumas semanas antes da chegada do e-mail, o vizinho deles, Earl, um fuzileiro naval aposentado com um talento especial para notar tudo, o parou enquanto ele pegava a correspondência. Vi sua esposa outro dia, disse Earl apontando com a cabeça para a entrada da garagem de Dale. Um cara alto, carro chique. Deixou ela lá. Dale tinha estado em Indianápolis naquela semana para uma reunião de projeto. Ele simplesmente assentiu, agradeceu a Earl pelo aviso e guardou a observação. Não havia necessidade de ficar remoendo o assunto. Ele sabia a verdade sobre o casamento deles, que estava desmoronando. Sabia que um dos dois estava sendo sincero a respeito disso, mesmo que apenas para si mesmo. 2 semanas antes de Valerie partir para o que seria seu último retiro, o contador de Dale, Gene, ligou. Gene era um homem meticuloso, propenso a longas explicações sobre códigos tributários e flutuações de mercado. Hoje sua voz estava concisa, menos prolixa do que o habitual. Dale, houve alguma movimentação em sua conta fiduciária, disse ele dispensando as formalidades de costume. Alguém está tentando acessá-la. Dale sentiu um arrepio, embora o ar em seu escritório estivesse quente. Como acessar? Na internet. Tentativas repetidas de burlar os protocolos de segurança. Estão usando seu número de seguro social, o nome de solteira da sua mãe, até o nome do seu primeiro animal de estimação. Todas as informações usuais que funcionariam para uma conta bancária comum, explicou Gene. Mas eles não conseguem responder às perguntas de segurança específicas que configuramos com a Pat. Gene confirmou que essas tentativas visavam exclusivamente os fundos da herança, não suas contas comerciais ou a conta conjunta. Houve 7 tentativas em 2 semanas, cada uma de um endereço IP diferente, mas todas seguindo o mesmo padrão, usando o mesmo conjunto de informações pessoais. Naquela noite, com as notícias perturbadoras de Gene ainda frescas na memória, Dale sentou-se à mesa de jantar em frente a Valerie. Estavam comendo comida chinesa para a viagem, e o aroma familiar de gengibre e molho de soja pairava no ar. Valerie mexia um pedaço de lo mein no prato. Sabe, disse ela com a voz leve, estava pensando nas nossas finanças hoje. Está tudo tão disperso. Minhas contas comerciais, seu fundo fiduciário, nossa conta conjunta. Deveríamos consolidar tudo, colocar tudo em um único sistema, simplificar as coisas. Dale a observou, a tensão sutil em seus ombros, o jeito como seus olhos se desviavam quando seus olhares se cruzavam. Ele pegou um rolinho primavera. Disse ele lentamente. É uma ideia. Posso falar com o Gene sobre isso. Ele viu os ombros dela relaxarem um pouco, um pequeno suspiro de alívio quase imperceptível. Ele sabia com absoluta certeza que não faria isso. Na manhã seguinte, em vez de ir para o escritório, Dale voltou dirigindo para Columbia. O céu estava nublado, um cinza uniforme e monótono. O escritório de Pat Olson estava silencioso, com o cheiro de papel velho e lustramóveis impregnado no ar. Pat, com seu discreto casaco de tweed, ouvia com semblante sombrio enquanto Dale relatava o aviso de Gene sobre as tentativas de acesso e a repentina pressão de Valerie por consolidação financeira. Sua expressão permanecia neutra, mas a tensão ao redor dos olhos dizia tudo. Martha era uma mulher inteligente, disse Pat em voz baixa. Ela recostou-se na mesa juntando as mãos. Ela construiu esse fundo fiduciário especificamente para ser inabalável. Esses fundos estão completamente protegidos, Dale. Criamos várias camadas de segurança justamente para situações como essa. Não é uma conta bancária comum. Mesmo com o seu número de CPF, eles não conseguem passar pelas perguntas específicas. E essas respostas, acrescentou com o olhar firme, só você e eu sabemos. Então, o tom dela mudou, endureceu, assumindo a firmeza de uma advertência legal. Qualquer tentativa de movimentar esses fundos sem a devida autorização, afirmou Pat, especialmente sob falsos pretextos,
seria considerada tentativa de fraude financeira. E com os valores envolvidos, Dale, isso acarreta sérias implicações federais. Ela pegou uma caneta e bateu-a em um bloco de notas. Meu conselho é o seguinte: documente tudo. Cada e-mail, cada conversa, cada consulta suspeita. E vamos instalar sistemas adicionais de monitoramento para qualquer atividade relacionada ao fundo. Podemos rastrear os endereços IP, os registros de data e hora. Saberemos exatamente quem está tentando o que e quando. Ela se inclinou para a frente, a voz baixando quase a um sussurro, mas não menos enfática. Dale, se sua esposa está planejando o que eu acho que ela está planejando, concluiu Patty, com os olhos fixos nele, ela está prestes a cometer um erro muito caro. Ele assentiu, o peso das palavras dela o atingindo. Ele sabia que ela tinha razão. Dale voltou para casa, o silêncio da casa quebrado pelo suave zumbido de Valerie vindo do quarto. Ela estava arrumando as malas, suas roupas caras de yoga cuidadosamente dobradas em uma nova bolsa de viagem. Esta viagem é diferente, anunciou ela saindo com um lenço de seda. Mais intensa, há uma sequência especial de meditação que eles estão ensinando. Talvez eu a estenda por 2 semanas se a energia estiver boa. Seus olhos, brilhando com um entusiasmo quase artificial, evitaram os dele. Ele assentiu, cumprindo seu papel. Parece ótimo, disse ele pegando a mochila dela. Colocou a bagagem no elegante sedã preto, um veículo que ela havia alugado para o trabalho. Deu-lhe um beijo na bochecha, um gesto seco e superficial. A pele dela estava fresca. Observou-a dar ré na garagem, o carro desaparecendo pela rua arborizada enquanto o crepúsculo caía. Assim que entrou, o silêncio da casa o envolveu. Ele não se deu ao trabalho de verificar o celular dela ou vasculhar seus e-mails. Valerie era inteligente demais para cair em tais pistas óbvias. Em vez disso, abriu o laptop e acessou o armazenamento em nuvem compartilhado. Era um lugar para documentos da casa, manuais de eletrodomésticos, declarações de imposto de renda, digitalizações da escritura. Ele conhecia sua natureza meticulosa, sua necessidade de categorizar tudo. Ele encontrou em uma pasta inocentemente etiquetada como Ideias para a Reforma da Casa. Lá dentro, entre fotos inspiradoras de ilhas de cozinha e acessórios de banheiro, havia um tesouro de documentos. Capturas de tela de seus extratos bancários, não apenas das contas gerais, mas também os históricos detalhados de transações. Anotações meticulosas sobre protocolos de transferência, procedimentos de segurança específicos para seu fundo fiduciário. Ele rolou a página para baixo, com os dedos firmes. Então, uma foto. Era uma imagem de um quadro branco rabiscado com números. O valor da sua herança escrito claramente e $640.000. Abaixo, uma seta apontando para um valor menor, os $75.000, com as palavras honorários de consultoria ao lado. E abaixo disso, um nome, Mitch Stone. Dale reconheceu a barba da selfie. Ele continuou rolando a tela. E-mails impressos. Não para ele, mas para outros. Discussões sobre estratégias de saída, relocação de ativos. As datas remontavam a meses. Um esquema meticulosamente construído e elaborado. Estava tudo lá, disposto com uma precisão arrepiante. Ele fechou o laptop, a tela refletindo seu próprio rosto imóvel. Caminhou pela casa cuidadosamente decorada, passando pelo aparador antigo de mogno que haviam comprado juntos, pela vibrante gravura de arte moderna pendurada na sala de estar, pelo tapete persa que Valerie insistira em ter. Cada objeto agora parecia um adereço em uma farsa prolongada, parte de um cenário para uma vida que nunca foi totalmente real. Não houve onda de raiva nem mágoa repentina. Em vez disso, ele sentiu uma profunda e inesperada sensação de clareza. Pela primeira vez em anos, enxergou o casamento deles com nitidez. Tinha sido um acordo comercial, uma parceria por conveniência, e agora Valerie simplesmente a estava encerrando para encontrar um parceiro mais lucrativo. O cenário emocional estava plano, livre de toda a intrincada vegetação rasteira de afeto presumido e futuros compartilhados. Naquela noite, ele não dormiu no quarto deles. Ficou no quarto de hóspedes, a cama impecavelmente arrumada, intocada. Encontrou ali uma calma estranhamente pacífica, em meio aos destroços do que ele pensava ser sua vida. O silêncio não era vazio, mas repleto de uma resolução serena. Na manhã seguinte, o ar lá fora estava fresco e revigorante. Enquanto tomava uma xícara de café preto, Dale ligou para Frank Riley.
Frank era um investigador particular que ele havia contratado alguns anos antes para um caso de fraude na construção civil. Um homem de temperamento tranquilo e com reputação de resolver problemas. Frank, começou Dale, preciso de informações sobre alguém. Mitch Stone, preciso de tudo que você puder encontrar. Histórico profissional, finanças, propriedades, qualquer ligação com empresas de bem-estar, qualquer coisa desse tipo. E preciso disso rápido. 48 horas, disse Frank com a voz rouca. Você terá um relatório até lá. Dale sabia que teria. 2 dias depois, exatamente como prometido, Frank Riley atendeu a ligação. A linha estava clara, a voz de Frank impassível, expondo os fatos como itens em uma lista de inventário. Mitch Stone, começou Frank, opera em um lugar chamado Aura Balance Studio. Se vende como especialista em limpeza de aura e alinhamento espiritual. Uma farsa completa. Dale escutou recostado na cadeira do escritório, com o zumbido do computador como único outro som. Seu verdadeiro negócio, continuou Frank, é coaching financeiro para mulheres que buscam independência. Ele se concentra em um público específico: esposas ricas, muitas vezes inquietas, mulheres com acesso a um patrimônio conjugal substancial, que buscam uma saída ou simplesmente um tipo diferente de emoção. Frank detalhava tudo com precisão cirúrgica. Mitch se especializava em ensinar essas mulheres a separar seus bens meticulosamente, muitas vezes aconselhando sobre métodos que contornavam as proteções legais padrão. Seus honorários aumentavam de acordo com a riqueza envolvida. Quanto mais dinheiro uma cliente pudesse potencialmente garantir, maior seria a porcentagem de Mitch. Ele não era apenas um guru de estilo de vida, era um arquiteto financeiro da traição. O homem vive bem, acrescentou Frank com um tom seco na voz. Dirige um carro esportivo alemão novo, aluga um apartamento de luxo no centro da cidade. Tudo financiado por essas taxas de consultoria de seus clientes. Temos provas concretas. Frank então descreveu um padrão: casamentos desfeitos, maridos financeiramente arruinados, mulheres frequentemente com menos do que esperavam depois que Mitch ficava com sua parte. Ele pintou o retrato de um mestre da manipulação, carismático e persuasivo, que se aproveitava do desejo de empoderamento e emoção que se transformava em algo muito mais sombrio. E sim, concluiu Frank, ele é o barbudo na foto da sua esposa. Confirmado. Comparamos o reconhecimento facial com os perfis públicos dele. Não há dúvidas. Os fatos, frios e duros, se acumularam. A equipe de Frank investigou os hábitos de consumo recentes de Valerie, e os resultados foram alarmantes. Quantias substanciais haviam sido transferidas, não para suas contas comerciais, mas para diversas empresas de fachada e contas diretamente ligadas a Mitch Stone. A taxa de consultoria que Dale vira no quadro branco no armazenamento em nuvem era apenas a ponta do iceberg. Agora estava claro o custo de cada decisão, de cada traição silenciosa. Continue lendo até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Frank, então, revelou outra informação crucial. Ele costuma incentivar as clientes a testarem a segurança financeira do cônjuge, disse o detetive. Verificar quais contas são vulneráveis, quais informações podem ser obtidas. Faz parte do método dele. Faz com que elas se sintam confortáveis com a ideia de ignorar o conhecimento do marido, dando a impressão de que estão sendo proativas. Isso explicava as repetidas tentativas de Valerie de acessar as informações do fundo fiduciário de Dale e suas perguntas incisivas sobre a herança. Não foi uma tentativa aleatória, foi uma jogada calculada, guiada por Mitch Stone. A opinião profissional de Frank foi sucinta. Mitch Stone é um predador. Ele se aproveita da insatisfação conjugal e a transforma em lucro pessoal. Sua esposa não está apenas tendo um caso, Dale. Ela é uma participante ativa em um esquema calculado para fraudá-lo. Dale processou as palavras, cada uma delas um corte preciso e certeiro. Não se tratava de um erro repentino e impulsivo da parte de Valerie. Era fruto de meses de planejamento meticuloso, um engano deliberado e frio. A extensão da premeditação e da cumplicidade de Valerie, as camadas de engano, solidificaram a resolução de Dale. Ele não sentia raiva nem pânico, apenas uma determinação firme e inabalável. Sabia exatamente o que precisava fazer em seguida. A intrincada teia de engano seria desvendada, fio a fio, com cuidado. Valerie voltou 3 dias depois com sua elegância habitual
irradiando uma calma zen cuidadosamente construída, uma aura de bem-estar iluminado. Ela entrou na casa como se tivesse acabado de voltar de uma longa aula de yoga, não de uma traição elaborada. Dale havia marcado a reunião para aquela tarde. Patty Olson já estava lá, sentada à mesa de jantar, com uma pilha de pastas organizada à sua frente. Valerie ergueu uma sobrancelha ao ver Patty, um leve lampejo de irritação cruzando seu rosto, rapidamente reprimido. Ela provavelmente presumiu que se tratava de consolidar as finanças, a discussão que ela mesma havia iniciado. Valerie, começou Dale com a voz calma. Sente-se, precisamos conversar. Ela sentou-se com as costas eretas e as mãos delicadamente cruzadas no colo. Claro, Dale, eu estava justamente prestes a sugerir que finalmente conversássemos com Ginny sobre colocar nossas finanças em ordem. Dale assentiu lentamente. Você sempre foi boa em negócios, Valerie. Estratégica, focada. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Esse foco às vezes se estende a outras áreas, não é? Como minha herança, por exemplo. Ele deslizou a selfie do resort sobre a mesa de mogno polido. Os olhos de Valerie oscilaram entre o rosto dele e a fotografia. O sorriso dela com Mitch Stone, o tilintar das taças de champanhe. Seus lábios se entreabriram e se fecharam. Antes que ela pudesse falar, Dale também enviou o e-mail dela, aquele confirmando que ela havia transferido os fundos. A compostura de Valerie se desfez, dissipando-se como névoa. Seu rosto, geralmente tão controlado, empalideceu. Ela gaguejou. Dale, eu não sei o que é isso. Um mal-entendido. Foi uma brincadeira, um pensamento. Seus olhos se voltaram para Patty, depois para ele, suplicantes. Patty Olson, calma e precisa, inclinou-se para a frente. Senhora, Miller, começou ela com voz fria e autoritária. A herança do Sr. Miller está sob um fideicomisso irrevogável. É inacessível. Qualquer tentativa de movimentar esses fundos sem a devida autorização é considerada tentativa de fraude financeira, com sérias implicações federais. Em seguida, Dale apresentou as evidências de forma sistemática. Ele descreveu as 7 tentativas de acesso ao fundo fiduciário, cruzando as datas com os retiros de yoga dela e detalhando as ligações telefônicas suspeitas. Mostrou a ela os horários documentados em que ela ligou para Mitch Stone, ligações que coincidiram com as tentativas de acesso. Depois, apresentou as descobertas de Frank Riley sobre Mitch Stone, detalhando sua fachada de limpeza de aura, seu verdadeiro negócio de coaching financeiro para mulheres que buscam independência, seus métodos, seus honorários e seu histórico. Valerie tentou negar, depois se justificar. Eu só estava explorando opções para minha independência financeira. Eu me sentia presa, Dale. Sua voz se elevou, assumindo um tom desesperado. Ela tentou se apresentar como vítima, uma mulher em busca de libertação. Dale não disse nada, apenas deslizou o laptop pela mesa. Abriu a pasta Ideias para a Reforma da Casa, revelando a foto no quadro branco, a taxa de consultoria de Mitch e os e-mails impressos com a estratégia de saída. Cada passo meticulosamente planejado de seu engano foi exposto. Não havia escapatória. Não havia espaço para negação. As provas esmagadoras e cuidadosamente reunidas não deixavam dúvidas. Valerie foi pega em flagrante. Sua resistência inicial se dissipou. A realidade das implicações federais pareceu finalmente lhe atingir. Um tremor percorreu suas mãos. Patty, observando em silêncio, então empurrou um documento fino e legal sobre a mesa. Um acordo de divórcio pré-elaborado. O Sr. Miller fica com a casa, sua herança e todos os bens da empresa, afirmou Patty com a voz desprovida de emoção. A senhora, Miller não receberá nada. Despojada de sua calma cuidadosamente construída, Valerie finalmente desabou. Seus ombros caíram. Um som escapou de seus lábios. Uma mistura de soluço e suspiro sufocado. Ela olhou para o documento, depois para Dale, os olhos arregalados em um horror compreensivo. A dimensão devastadora de seu erro colossal a atingiu em cheio. A voz de Dale era firme e calma, rompendo o silêncio. Você queria independência, Valerie, disse ele com um olhar inabalável. Agora você a tem. Valerie, com o rosto banhado em lágrimas, empurrou o acordo de volta para a mesa. Não vou assinar isso, disse ela, com a voz embargada. Você é um homem controlador, Dale. Vou contar para todo mundo. Patty Olson, imperturbável, ajustou os óculos. Senhora Miller, suas opções são bem simples.
A senhora assina este acordo e esses assuntos permanecem entre nós, resolvidos em particular, ou prosseguimos com as acusações federais de tentativa de fraude financeira. As provas, seu e-mail, a foto, o rastro digital detalhado de suas tentativas de acessar o fundo fiduciário, sua comunicação direta com o Sr. Stone, são esmagadoras. A senhora perderá tudo e muito mais. Esta é a sua chance de sair impune, sem nada além da liberdade. Encurralada e derrotada, a rebeldia de Valerie se desfez em uma resignação trêmula. Suas mãos tremiam enquanto pegava a caneta, sua assinatura um rabisco trêmulo. Ela concedeu tudo o que tentara roubar. Dale observou-a sair da casa vitoriana, seu carro caro se afastando na luz crepuscular. A casa que eles haviam construído juntos parecia estar silenciosamente retornando a ele, livre de suas pretensões e ambições. O divórcio prosseguiu de forma rápida e discreta, um testemunho da experiência jurídica de Pat e da preparação meticulosa de Dale. As tentativas subsequentes de Valerie de processar o marido por pensão alimentícia foram rejeitadas. As evidências de sua tentativa de fraude tornaram sua reivindicação inviável. O império de bem-estar de Mitch Stone acabou desmoronando sob novas investigações, uma consequência direta do trabalho contínuo de Frank Riley. Dale usou parte de sua herança para financiar uma nova biblioteca comunitária, honrando o legado de Martha e construindo algo verdadeiramente permanente e significativo. Ele encontrou um novo propósito em seu trabalho arquitetônico, concentrando-se em projetos que realmente servissem à comunidade, trazendo valor tangível. Ele refletiu sobre as duras lições. A verdadeira confiança é conquistada, e a genuína independência provém da integridade, não da desonestidade ou da riqueza roubada. A vida em sua antiga casa vitoriana parecia mais simples agora, menos repleta de mentiras, ambição e o zumbido constante da suspeita. Seus dias eram preenchidos com trabalho honesto e a tranquila satisfação de uma vida reconstruída sobre bases sólidas. A lembrança de Valerie, antes uma dor aguda, foi se dissipando lentamente, substituída pela força duradoura de seus próprios princípios. Às vezes, Dale via Earl cuidando de seu jardim, e eles trocavam um aceno cúmplice, dois homens do meio-oeste que entendiam muito mais do que precisavam dizer. Valerie, despojada de sua arrogância, assinou os papéis do divórcio. Dale a observou sair da casa vitoriana, cuja silhueta familiar agora retornava a uma atmosfera tranquila, com uma sensação de menor peso. O divórcio transcorreu de forma rápida e limpa, um testemunho da precisão de Pat Olson. As tentativas de Valerie de obter pensão alimentícia foram prontamente rejeitadas. Seu rastro de tentativas de fraude era evidente demais para ser ignorado no tribunal. O império de bem-estar de Mitch Stone acabou ruindo sob investigações mais aprofundadas, instigadas por Frank Riley, que revelaram sua verdadeira natureza predatória. Dale, honrando a memória de Martha, usou parte de sua herança, para financiar uma nova biblioteca comunitária, construindo algo sólido e permanente para a cidade. Seu trabalho arquitetônico mudou, encontrando propósito em projetos que realmente serviam as pessoas ao seu redor. Ele frequentemente refletia sobre as lições aprendidas. A confiança não era algo dado, mas conquistado, e a verdadeira independência vinha da integridade, não da falsidade ou da ambição desmedida. A vida na antiga era vitoriana, parecia mais simples, menos sobrecarregada pelo não dito, menos tumultuada pela ambição. A lembrança de Valerie, antes nítida, suavizou-se num eco distante, substituída pela força silenciosa de seus próprios princípios reconstruídos. Às vezes, ele via Earl em seu jardim e eles trocavam um aceno cúmplice, dois homens do meio-oeste que entendiam mais do que as palavras podiam expressar.